Bom, Carol, você sabe que o Holly dele comentou que a gente está vendo aí uma rixa do Lula com o Roberto Campos Neto, que ganhou um prêmio, né, de melhor presidente de Banco Central da América Latina. Sim. Eu acho que não é muita coisa também, porque você vai olhar o Banco Central dos outros países da América Latina, né, se não ganhasse isso que seria, né, algo realmente para se preocupar. Mas ele foi imagina, ele perde. Será que a Venezuela não tem Banco Central? Tem? Só se o Maduro tiver uma caixa forte igual do tio Patinhas, que ele entra no centro da casa dele e nada. Aliás, eu nunca entendi como é que o tio Patinhas nada naquela moeda sem se estabacar, porque é tudo sólido, né? O pato, ele devia ser ensanguentado, quebrado ali, é um suicídio pular naquela caixa forte. Faz nenhum sentido. Né? Imagina a criança afunda, não pode mais passar tio Patinhas. As crianças bobas do jeito que estão hoje, elas vão se estabacar. Bom, mas tem aí o Roberto Campos Neto, né, do Roberto Campos, ele está na mira do presidente Lula. A gente vê isso cada momento que ele faz uma declaração. Agora são 14 horas e 29 minutos e nós continuamos com esse tema, que é a economia brasileira e agora essa rixa com o presidente do Banco Central. A Folha de São Paulo hoje ela fez uma notícia de que o Roberto Campos Neto, esse nosso premiado presidente do Banco Central Independente, pode acabar exonerado por descumprir metas de inflação. A atual gestão relembra que por 2 anos consecutivos, em 2021 e no ano eleitoral de 2022, as metas de inflação estouraram e que isso estava sob a responsabilidade dele. De acordo com a Lei 179 de 2021, que definiu a independência do Banco Central, o presidente da instituição pode ser exonerado quando apresentar, abro aspas, comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil, fecho aspas. Para que isso aconteça de fato, a exoneração ela precisa ser aprovada pela maioria do Senado Federal. Bom, será que é por isso que a Dilma falava em tanto que não se pode estabelecer a meta? E quando chega na meta, a gente dobra a meta? Porque aí não tem esse problema. Essa questão da guerra do Lula com o Banco Central tá dando o que falar mesmo, né? O que acontece, só para colocar todo mundo na mesma página? O Lula quer ter controle sobre tudo, é claro, quer ser o grande banqueiro, inclusive do Brasil, da América Latina. E ele não admite taxas de juros tão altas, né? E ele também está falando ali para os seus, falando que é um absurdo, essas taxas altas. O povo só vai entender que o Lula está brigando por eles, né? Mas quando você vai mais a fundo no assunto, você entende que essas taxas de juros estão onde tem que estar, e no mundo inteiro as taxas de juros estão altas para controlar a inflação, que o Brasil, inclusive, controlou muito bem nos últimos anos, apesar da pandemia, né? Então, a briga é justamente essa. Lula quer taxas de juros mais baixas para estimular uma economia, um Brasil mais comprador, né? Um Brasil que invista, um povo que compre, que consuma, mas também, aí você perde o controle da inflação. Acho que aí mora o principal problema. Na posse ontem do Mercadante, né, esse assunto veio bastante à tona e ele comentou o Mercadante mesmo. Ele fez o discurso foi bem peculiar, digamos assim. Por um lado, ele falou que o BNDES agora, o objetivo do banco é estimular a economia verde, projetos mais inclusivos, e a gente entende, é o perfil do governo mesmo, mas também atacou, falando que o Brasil não pode ser apenas exportador de commodities. Né? A economia verde, o BNDES não vai financiar o tal gasoduto lá na Argentina? Para o seu. A economia verde é verde que ela não está madura. E foi uma briga do Lula com a Marina Silva, inclusive, isso. Porque mas ela não sai do cargo dela. A Tebet ontem, ela foi sincera consigo. Ela fez a mala e falou assim, se não der, eu vou embora. Exatamente. Agora a Marina está lá. A Marina também vai continuar, né? Depois de tanta briga, a gente nem imaginou, e até imaginou que ela fosse voltar com o Lula, andar de mãos dadas, né? Mas o discurso do Mercadante foi esse. E é importante a gente falar da história da caixa preta do BNDES, para a gente não esquecer dos grandes problemas. Na verdade, notou-se que não tem caixa preta nenhuma, porém,
Ou seja, todos os empréstimos, acreditem se quiser, estavam relativamente dentro das regras, só que havia um direcionamento político para que os empréstimos fossem feitos para os nossos irmãos, né, de uma forma bem que nem a nossa mãe dá empréstimo dessa forma, para pagar daqui a 20 anos, com juros pequenininhos e também com garantias muito frágeis, ou seja... Charuto. Exato, charuto para todo mundo. Exatamente. Charuto para os outros é refresco. Ó, nessa novela toda, doutor Renato, né, a gente também vê o posicionamento do Haddad. Porque muitos são os fatores, os motivos que têm desencadeado esse desagrado do atual governo com o Banco Central. A instituição ela vem analisando o risco a cada passo do Ministério da Fazenda, que é comandada pelo Fernando Haddad. Que ele também, né, além do Lula, do Mercadante, além da ministra da Tecnologia, que tem o vibrato da Joelma e foi para pediu para a Uni que tinha que abaixar os juros na rua, fazendo manifestação. Durante uma entrevista, o Haddad ele criticou a análise feita pelo Banco Central para manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano e sem previsão de diminuição. Depois de observar a ata da reunião, que foi divulgada pela instituição, o ministro ele amenizou as críticas e considerou a análise amigável. Vou abrir aspas. Está mais extensa, mais analítica, mais amigável. Fecho aspas. E aí? Vamos lá. Quem é que vai ganhar essa briga de maiôs na lama? Na verdade, são posições. Essas medidas de juros altas, elas são chamadas em economia de medidas heterodoxas. E daí eu volto naquele estágio de estagflação que eu disse. Por quê? O que é o juro alto? Para quem está nos assistindo, o pessoal ouve tanto o juro alto, mas a pessoa simples que está nos assistindo, que não entende de economia, que não entende de macro e microeconomia. Juro alto significa que o crédito, a tomada de dinheiro, porque você vai tomar dinheiro num banco, você vai pagar um juro para essa pessoa, para o banco, para a entidade financeira, e daí você usa esse dinheiro e devolve uma quantia maior depois. Só que esse, que era pecado, inclusive, isso era chamado de usura. No passado, isso era pecado. Mas, enfim, o juro alto, ele quer dizer que a dona de casa que quer comprar uma geladeira e fazer o pagamento em prestações de 12 vezes, então em 12 meses vai pagar aquela geladeira, ela vai ter uma parcela maior porque esse juro vai estar embutido. O mecânico que está querendo aumentar a sua oficina, ele, a hora de ir lá pegar um empréstimo na Caixa Econômica Federal, que tem esse tipo de... que chama Construcard, inclusive, ele vai também ter um juro mais alto. E o empresário que quer construir uma nova fábrica, um negócio muito maior, ele também tem um juro mais alto. Ou seja, está se desestimulando a atividade econômica para se segurar a inflação. Qual que é o problema disso? Isso pode dar muito errado, que é justamente estagnar a economia e manter a inflação mesmo assim. O que o presidente ele tenta ao fazer essa pressão? Isso é uma pressão que, inclusive, o José Alencar, no Lula 1, fazia muito essa pressão, que é o seguinte: é melhor o povo consumir, a gente segura a inflação, mas um pouco de inflação não é necessariamente tão ruim se a gente conseguir gerar um fluxo maior na economia. Receita que deu errado. Então, deu muito errado, inclusive com o Bolsonaro, porque nós tivemos inflação no governo Bolsonaro, os índices estão aí, e não houve crescimento. E deu certo no governo Lula e no primeiro ano de governo Dilma. No primeiro ano de governo Dilma, deu mais de 7% de crescimento da economia do Brasil. Só que daí, volto a dizer, é o voo da galinha, nos próximos anos deu problema, tanto é que chegou onde chegou. O internacional está uma maravilha também, né? O Brasil... Não necessariamente, o Pavinato, porque em 2008 nós tivemos lá a crise econômica, só que o Brasil, o presidente da República em 2008, as pessoas talvez não se lembram disso. O Lula foi à televisão no dia 22 de dezembro e falou o seguinte: olha, se você deixar o dinheiro na poupança, o país vai ter mais dificuldade. Se você consumir, e fazendo um discurso para consumo justamente,
o país vai conseguir gerar, porque o dinheiro... Foi mais ou menos foi um assim, discurso né? assim. Isso não é uma crise, é uma marolinha. Sim, mas veja, isso deu Marolinha. certo naquele momento, porque o Brasil conseguiu passar por essa crise. E agora, essa receita é uma receita muito perigosa, porque países como os Estados Unidos não é comunista, pelo menos até onde eu sei. Os Estados Unidos têm uma taxa de juros muito menor do que a nossa e também está enfrentando inflação. Então, esse é o problema. E, para piorar, tem a questão política, que a questão política é o presidente do Banco Central, que se diz independente, ele está num grupo de WhatsApp com os ex-ministros do Bolsonaro. Então, nesse ponto, gera o problema político também. O sujeito que se quer dizer que ele é independente, ele tem que ser de fato independente. Não ficar fazendo acenos. O Brasil é independente hoje. Aí esse é o ponto. Num grupo de WhatsApp com alguém. Exatamente. Num grupo com alguém. E o que mais incomoda a esquerda é o fato do Roberto Campos estar num grupo de WhatsApp com o pessoal do Bolsonaro. O problema é muito maior do que isso. É uma análise que tem que ser feita muito maior. Ele foi colocado pelo Congresso Nacional. Ele não era um ministro do presidente. Esse é o ponto. Sim, eu entendo. Ele foi colocado pelo Congresso Nacional. Então, ele deve, sim, satisfações, não necessariamente ao Lula, mas ao Congresso. O Congresso tem que dizer, olha... Não estou dizendo o contrário disso, Renato. Eu não estou dizendo o contrário disso. Eu queria que o Congresso também desse satisfação para alguém, sabe? Vocês não atingiram a meta. A meta de trabalho. Mas eu te digo uma coisa, Pavinato, eu fui assessor técnico... Queria que toda a autoridade tivesse que Sim, com certeza. Alguém, é verdade. Eu fui assessor técnico na Câmara dos Deputados. Tem uma coisa que eu descobri vendo, sabe? Muita gente não sabe disso. Nós temos uma assessoria técnica, nós brasileiros, na Câmara e no Senado, que é muito boa. Inclusive, os concursos para que se aprovem nesses cargos são muito pesados. O que tem que ser feito? Esses parlamentares, daí tem que eleger gente que consegue acessar, entender o que o técnico está dizendo, para justamente a Comissão de Finanças e Tributação, é o caso da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara e do Senado, elas agirem. Não é uma queda de braço do presidente com o presidente do Banco Central, mas sim um trabalho para a Comissão de Finanças dizendo, olha, camarada, será que está certo? 13,75? Não dá para baixar um pouquinho e segurar a inflação mesmo assim? Porque nesse patamar, a gente vai ficar patinando, não vai ter crédito na praça. Mas o Lula tem que se conter, mas que daqui a pouco ele está dando horóscopo também no lugar do Quiroga. E também tem outra coisa, esse discurso do Haddad, ele fala assim, não é fácil lidar com o rombo de 300 bilhões de reais que nós herdamos. Bom, vale lembrar que o Brasil herdou um superávit semelhante ao superávit que o Lula deixou para Dilma em 2000, e no final de 2010, começo de 2011, um superávit semelhante, e também uma situação de dívida pública que é a menor taxa em 6 anos. Esse discurso da herança maldita, não, vocês têm que baixar sem confiar na gente, porque a situação que a gente pegou é uma situação nunca antes vista na história desse país. Renato, desculpa eu te interromper, só não falo mais, mas... Claro. Você sabe. Não, porque eu tenho que ser democrático com meus colegas de bancada, eu não vou me alongar. Mas eu vou te falar o seguinte: como muita gente sabe, eu atuo na área eleitoral. Certo. E você faz uma boa propaganda. Não é isso, não, mas eu nunca vi alguém vencer a eleição em cima do seu adversário e fazer um único elogio. Eu nunca vi isso no município, em estados. É sempre o discurso da terra arrasada. Exatamente. O sujeito nunca fala, o meu antecessor era bom, eu estou dando continuidade. É um problema no país. Mas agora o Lula criou a Procuradoria da Democracia, que agora não pode mais desinformação. Antes podia, agora não pode. Ele mesmo que criou isso aí. Não existe. Eu tenho cuidado de muitas vezes ver lives de prefeitos do interior. Ele cria as coisas e não segue, é isso que me diz. O cara passa 8 anos, prefeitos do interior, de cidades pequenas. Ontem eu estava assistindo uma, passa 8 anos falando, olha o meu antecessor, olha o cara que antecedeu no outro mandato ainda. Mas agora isso aí não pode falar mais, é determinação da própria AGU. E até bom para os próprios políticos, porque o Haddad falava mal do Lula e hoje está com o Lula. A Marina Silva falava mal do Lula e agora está com o Lula. O Haddad falava mal do Lula? Não falava, não. Não, o Haddad não. Imagina. Mas a Marina foi adversária. Não, o Alckmin. Perdão. Olha o nível da argumentação
imitação. Vamos pôr a sonora, a sonora da ministra da Tecnologia. Vamos ver. E por isso quero saudar as deputadas que estão aqui presentes. Uma do Partido Comunista do Chile, que se faz aqui presente nessa plenária. Muito bem-vinda, deputada. A outra do Partido Socialista da Venezuela, da ampla coligação que dá sustentação a Maduro. Bem-vinda, deputada, também aqui a esse momento. É preciso ter uma política de juros à altura dos desafios nacionais. Tem que o Banco Central baixar a taxa Selic e nós vamos ter que garantir isso nas ruas. Baixar juros para retomar o crescimento do país. Ela é ministra da Tecnologia, hein, Holliday? Agora, saudando ainda a frente ampla que dá apoio ao Maduro. Né? Que o Brasil vai produzir em tecnologia? Será que nós vamos fazer bips e pagers? Olha, é tanta coisa, mas... Nós vamos ser líderes mundiais em exportação de mimeógrafo. Mas vamos começar aqui, antes só fazendo algumas comparações, ainda pegando o gancho do que o Renato estava falando. O Brasil está passando por mais um momento de inflação pressionando ali a nossa economia, mas ainda assim no governo passado, né, no último ano, nós tivemos uma inflação mais baixa do que países desenvolvidos, do que o Reino Unido, por exemplo, do que boa parte da zona do euro. Inclusive, nos Estados Unidos a nossa inflação está muito próxima e lá também há uma discussão sobre o aumento de juros. Os juros vieram aumentando nos últimos meses nos Estados Unidos constantemente, inclusive a Bolsa reagindo a esse aumento de juros. Mas, evidentemente, que o histórico dos Estados Unidos é de uma taxa de juros, na média, muito menor do que a do Brasil, por vários motivos. Por ter uma economia de livre mercado muito mais sólida, ter um mercado muito mais confiável, por ser um país desenvolvido, por ser um país muito mais rico, e por apresentar, no seu histórico geral, uma economia muito mais estável do que a brasileira. Por isso que os nossos padrões de juros acabam sendo mais altos. E da mesma maneira que nós não podemos confundir juros com juras, nós não podemos confundir os americanos com as americanas. Exatamente. E aí a curva dos juros, isso é, a sua tendência de aumento, ela vem seguindo assim na maior parte do mundo. O Banco Central Europeu também veio aumentando constantemente, como diz o Pablo Spira, né, a chiquérrima presidente do Banco Central, veio anunciando... Vai, Torinho! Veio anunciando aumentos de juros constantes também nos últimos meses e agora, mais recentemente, houve uma estagnada nesse sentido. Ou seja, o Brasil está seguindo na política do Banco Central com esse aumento de juros ou com essa taxa Selic a tendência do resto do mundo. Claro que, proporcionalmente, os nossos juros são maiores por conta da nossa realidade econômica, por conta do nosso histórico. Mas falando da ministra de Ciência e Tecnologia. E inovação. Inovação. Gente, é assim, é assustador que, primeiro, a ministra da Tecnologia seja do PCdoB, ou seja, seja assumidamente uma comunista. O comunismo conseguiu desenvolver tecnologias? Conseguiu, na União Soviética, especialmente no âmbito das armas nucleares. Agora, do ponto de vista de inovação, os países aos quais ela quer se alinhar, a política que ela quer se alinhar é justamente da Venezuela, um país que foi a derrocada, é justamente Cuba, que sofre, inclusive, no âmbito da medicina. Há a lenda, né, de que Cuba tem uma grande medicina, mas na verdade... a frente ampla da democracia a hora que ela saúda o apoio do Maduro? Pois é, mas é um país com uma medicina absolutamente atrasada, tecnologicamente absolutamente atrasado, assim como a Venezuela, assim como a maior parte dos países que seguem a ideologia dela. E veja, mais uma vez nós percebemos que
pessoas que, infelizmente, aderem a esta ideologia, a ideologia comunista, não entendem absolutamente nada de economia. Taxa de juros não se resolve com manifestação. Taxa de juros se resolve com política econômica. Mas, evidentemente, que essas pessoas talvez não saibam nem quanto é um mais um, quem dirá como resolver o problema dos juros e da inflação. Gleisi Hoffmann, ela também falou. Ela falou que é impossível, não dá. 13,75% não dá. O Banco Central tem que achar outro jeito. Que jeito? Não sei. Tem que achar um outro jeito. Se vira. E por quê? Porque é impossível que o empresário brasileiro, né, tenha iniciativa de fazer novos projetos com essa taxa de juros. Ah, peraí, o BNDES não vai emprestar para eles? Só para fora? Eu não entendo essa equação. Empresta só para quem deve? Eu não entendo essa equação, Carol. Eu posso te contar uma historinha muito interessante? Eu fui ver com meus próprios olhos o que era Cuba. Eu fiz uma viagem há uns 5 anos atrás, mais ou menos, e parei no Panamá, né? Você para fazer escala ali. Vou contar a história do Panamá. E foi bem naquela época que o Odebrecht estava sendo preso e eles falaram, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Ficando em cima do Lula, prendendo o Odebrecht. Eles foram incríveis para nós, porque eles fizeram obras aqui no nosso país, isso no Panamá, mais uma vez falando, e eles pagavam 4, 5 vezes a mais para os nossos funcionários. Eles faziam coisas incríveis aqui e as obras aconteciam. Então, o que a gente percebe, né? Eles vão fazer benesses com dinheiro do povo brasileiro em outros países. E aí, depois de alguns anos, a gente vê o tamanho do calote que esses países estão dando na gente. E aí, por diversos motivos, né? Um deles que a gente pôde notar, quando acabou essa franquia aí com os mais médicos, por exemplo, agora falando de Cuba, que era um dinheiro que o Estado brasileiro dava para o Estado cubano, só uma partezinha pequenininha ficava no bolso do coitado do médico, e esse dinheiro eles usavam para pagar também o financiamento das obras do BNDES, do investimento do BNDES que fizeram lá. Só que agora parou, né? Parou de entrar dinheiro, entrou o governo Bolsonaro, que deu uma cortada nas relações com esses países, também usam isso de desculpa. Então, vocês veem que aí é muito mais do que taxa de juros que está envolvida, é um problema que tem um buraco bem mais negro, bem mais lá embaixo. Já que você tocou nesse assunto,